Aquele abraço, amigos. Estamos chegando com a edição News Dourados Web TV. Você nos acompanha na internet. Obrigado pelo carinho. Através do www.douradoswebtv.com.br, em nome do Procópios Boliche. Olha, você pode fazer a sua reserva, tem o telefone aí, fale com a Jair e a Márcia, Procópios Boliche, para você fazer a confraternização da sua empresa, comemorar aniversário. É muito bom com boliche. Tem lá promoção de cerveja, tem chopp geladinho, tem à la carte, tem pizza, batata recheada. Procópios Boliche. Em nome da Musical, os últimos lançamentos em CDs, DVDs, instrumentos musicais, acessórios, a Musical tem. A Musical está com uma grande promoção em violões. Violões a partir de R$ 255. Você pode utilizar o seu Vale Cultura. Em nome da Gran Dourados Veículos Fiat, vem aí o Carnaval, agende a revisão do seu veículo Fiat, ligue 346-3939, fale lá com a equipe do meu amigo Paraná. E aproveite para você conhecer os novos lançamentos Fiat, Gran Dourados Veículos, Dourados e Ponta Porã Fiat. Eu estou recebendo no nosso programa de hoje, Dr. Lupércio De Geroni, delegado regional de Dourados. Dourados recebeu com muita surpresa e tristeza até a morte de um advogado, um jovem doutor. E existem muitas dúvidas. Por incrível que pareça, em todas as rodas que a gente passa na cidade, e o senhor deve estar convivendo também no seu círculo de amizade, muitas dúvidas com relação ao assassinato do doutor Valmir Leite Júnior e o assassino Juliander de Oliveira Alcântara. Como é que estão as investigações? Estão encerradas já, doutor? Obrigado pela visita mais uma vez. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Mais uma vez participar aqui do seu programa. Veja bem, o inquérito policial ainda está em tramitação. Uhum. É claro que algumas outras provas podem ser carreadas aos autos, algumas outras informações, mas a polícia trabalha com a possibilidade de que o autor é esse mesmo, inegavelmente é esse mesmo. Agora, a motivação do crime é que ainda, embora haja uma primeira versão que a polícia tem em mãos, mas nós temos que convir que é difícil você pegar a motivação exata, porque uma parte morreu, não pode dar a versão dela porque ela morreu. E quem matou tem a sua versão. Quem matou tem a sua versão, né? Agora, o que chamou a atenção no autor do crime é que ele é muito frio. Ele é muito frio mesmo, então ele tem aqueles princípios, vamos dizer, morais dele, né? De que foi, ele alega que ele levou um tapa no rosto do advogado, então ali ele mesmo disse no depoimento dele, quando ele me deu o tapa, ele assinou a sentença dele de morte. Ficou evidenciado que o motivo foi banal mesmo, motivo fútil. E nesse primeiro momento nós não acreditamos em homicídio mediante paga, ou seja, um homicídio a mando, porque não acreditamos em crime premeditado, justamente porque o autor, ele tinha vínculo com o advogado, ele tinha um vínculo de profissional. Então, o advogado atuava profissionalmente para o suspeito. Então não se trata de um pistoleiro que, mediante pagamento... Foi para fazer o crime, cometeu o crime. Foi para fazer, exatamente. Vítima e autor mantinham uma relação, já eram conhecidos, já haviam se encontrado várias vezes, o que chamava até a atenção, que eles, segundo informações, até eram muitos os encontros deles. Então, nós acreditamos que o motivo tenha surgido de algum desentendimento na relação cliente-profissional. Doutor, muito se falou de que o cliente pediu para que o advogado fosse com ele para Ponta Porã. Essa viagem foi concluída ou não foi concluída? Foi concluída. A viagem foi concluída, mas não se sabe por qual motivo. Não se obteve êxito com os objetivos pelas quais foi feita a viagem. Uhum. Parece-me que a intenção era de transferir um processo criminal por um crime anterior do suspeito para Ponta Porã
mas não sabe por qual motivo não foi aceito pela Justiça de Ponta Porã. Acredito que o advogado tenha somente ele falado, entrado em contato com o judiciário, não foi aceito por questões de falta de vínculo do autor com a cidade de Ponta Porã. Tem que ter um vínculo, tem que ter parentes ali, tem que ter alguma coisa. Ele não tinha. Então pode ser que o desentendimento possa ter acontecido por causa disso. Tenha se originado em razão do insucesso dessa tentativa e que na avaliação do cliente o advogado falhou, o advogado recebeu pelos honorários e não satisfez, né, o pleito do cliente. Então pode ser que seja por aí. Eu ouvi algumas versões na mídia, e na mídia é claro, evidente que fala-se algumas versões. Por exemplo, de que ele teria chegado em Dourados, ido na casa de um parente, em um bairro distante de Dourados, depois foi ao posto de combustível. Numa versão que eu vi ontem, eles pararam em um canavial e no canavial ele teria cometido o assassinato. E essa faca, ela surgiu de onde? Ele fala de onde surgiu a faca. Algumas pessoas me perguntaram na rua, questionando, mas ele é muito pequenininho. Isso tem alguma coisa a ver de ter colocado o corpo no porta-malas sozinho? Veja, por ocasião da viagem, ele estava sem faca, segundo afirmações dele. Ele estava sem faca. Quando chegaram em Dourados, retornando de Ponta Porã, na volta, ele pediu para que o advogado deixasse ele na casa de um outro parente, porém pediu para que o advogado passasse na casa de um parente antes, que ele teria que pegar uma carteira com documentos, com dinheiro, uma coisa assim. Então o advogado parou. Foi quando que ele parou na casa então desse primeiro parente, pegou a faca, retornou para o carro e no trajeto para a casa do segundo parente, que era onde ele em tese ficaria em caráter definitivo, no meio do trajeto teriam parado para urinar, o advogado também e ele também, porque ele alega que eles beberam um pouco em Ponta Porã, em um estabelecimento comercial de Ponta Porã, que é mais uma informação também que será checada. E então, com elemento surpresa, né, ele desferiu golpes de faca inicialmente na barriga do advogado, né? Então pegou o advogado de surpresa, começou várias facadas e o advogado acabou morrendo no local. Então foi constatado já sangue no local, que o próprio criminoso apontou, que ele mesmo levou a polícia lá posteriormente. Então coletamos sangue em folhas de cana, havia uma camiseta também no local que acreditamos que estivesse dentro do porta-mala do carro. Essa camiseta também estava suja de sangue, enfim. Agora, quanto à questão dele ter colocado sozinho no porta-mala, acreditamos que isso ocorreu sim, porque embora seja um pouco pesado, qualquer homem de força média consegue pegar alguém sim no colo e mesmo com muito esforço, mesmo que aos trancos e barrancos, consegue sim colocar no porta-mala. Não é uma altura, né, considerável. A altura de um porta-mala, basta colocar o carro bem rente ali e que vai conseguir colocar. Ficou evidente a autoria dele no crime porque houve reconhecimentos antes dele colocar a vítima no carro. Ele ainda procurou um posto de combustível com o carro da vítima e comprou o combustível já objetivando premeditado então de colocar fogo no carro. Então teve reconhecimento dos funcionários do posto, que de forma inequívoca reconheceu ele como quem comprou combustível com aquele carro, naqueles horários, né? Cabe ressaltar também que a polícia teve cuidado de verificar todos os horários apresentados pelo autor, dos horários que ele saiu daqui, que foi para Ponta Porã, do período que ele ficou lá, onde foram, do período que ele ficou, porque a polícia já tinha muitas informações que elas se coadunaram, elas
corresponderam. Então, nesse primeiro momento, o mais importante para nós era prender o autor, que havia um autor aí de um crime bárbaro à solta, encontra-se preso e, a princípio, a motivação é essa, um crime, motivo fútil mesmo, mas a investigação segue ainda. Eu estou conversando com o Dr. Lupercio De Jeroni, delegado regional, com relação à morte, o assassinato do Dr. Valmir Leite Júnior, cometido então pelo Juliander de Oliveira Alcântara. Por que colocar fogo no carro com o corpo dentro? Uma barbárie, né? Não haveria necessidade, ele poderia ter deixado o corpo lá no canavial, pego o carro, ido voltar para Ponta Porã, sei lá, bandido é bandido. Pois é, mas é que na cabeça dele, aliás, parece-me que ele disse isso, inclusive, o porquê ele colocou fogo. Querendo ocultar provas, evitar a captação de digitais ali no carro, né? Tanto é que era impossível coletar qualquer digital no veículo, não tinha como. Foi totalmente danificado a pintura, mas de antemão ele assegurou que o objetivo dele não era crime patrimonial, não era furtar o carro, não era roubar o carro. Ele estaria muito irritado com esse desentendimento que ele teve com o advogado, e na avaliação dele, na avaliação cultural dele, no juízo de valor que ele fez da situação, ele tinha que matar. Ele foi afrontado. Isso estava definido? Estava definido. Ele já tinha mentalizado esse crime ainda no percurso. Sendo assim, foi um crime de uma situação ocasional, com a motivação gerada ali naquele dia. Por isso que nós descartamos em primeiro momento uma premeditação, algo planejado há dias, há semanas, há meses. Não acreditamos que foi premeditado. A investigação não está encerrada, portanto? Apesar da definição, não está encerrada ainda, ter confessado. É importante perícias no aparelho celular, verificando se havia alguma mensagem, se foram deletadas mensagens com datas anteriores. Tudo isso segue, né, normal, continua a investigação. Mas acreditamos, até o presente momento, que tenha sido um crime ocasional mesmo, e um desentendimento na relação profissional cliente-advogado. Obrigado, doutor, mais uma vez, pela sua gentileza de nos visitar aqui e trazer as informações no nosso Dourados Web TV do Edição News. Eu que agradeço. Conversei com o doutor Lupercio De Jeroni no nosso Edição News. Obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.